Pronto, bom dar uma paradinha, né? Faz parte, é importante. Vou voltar à gravação e a gente prossegue aqui, dá uma respirada boa aí. Então vamos lá. Bom, então a gente viu aí que na prática também, né, observando aqui, e vocês também têm essa percepção, é fácil aí, né? Nós somos pessoas bem detalhadas aí para esse aspecto, né? Da área de TI, consegue ter uma percepção um pouco mais aguçada aí do que algumas outras pessoas, né? Mas enfim, não necessariamente por ser da área. Bom, e aí então, fechando aqui tanto a aula quanto o nosso artigo, né? Vamos abrir aqui um outro material para mais uma discussão, que aí isso é um site, né? Que eu trouxe aqui um. Não é novo, tá? Mas de qualquer forma tá bem interessante aqui. Inteligência, deixa eu aumentar a tela aqui. Um link aí que eu postei para vocês. O Atomic Design, né? Para a gente entender quando o foco é no design, já que a gente está falando aí de desenvolvimento, no sentido de protótipo, de wireframe, de interface, usabilidade, né? Então, vamos ver aí que essa publicação traz que o foco no usuário, né, é sempre aí o termo, até hoje ainda, lógico, não vai deixar de ser o mais comum. Bom, vamos lá. Tô nem aí, professor. Deixa eu só fechar aqui, que senão fica muito alto aqui. Bom, então, logicamente que vocês percebem que, olha só, o mercado está mudando e tal. É a mesma introdução do artigo. O mercado está mudando com aumento, não sei. Então, isso aqui é meio... Mas, enfim, de qualquer forma, as startups aí estão aí dando um passo à frente, preocupados realmente com o que é relevante, as pessoas. Isso é fato mesmo, a gente vem percebendo isso. Não necessariamente atendendo 100% das suas usabilidades, das interações, né? Mas, enfim, de algum modo atendendo essa questão de pessoas, né? E ainda assim, entendendo que os próprios clientes, usuários, né, querem apenas um produto que possam aí usar todos os dias e que seja útil, né, funcional, útil também para essas pessoas aí que vão utilizar as suas páginas, né, enfim. Bom, então, o designer, né, no sentido amplo, ela traz aqui a questão que esses produtos agreguem valor na vida dessas pessoas. Deixa eu ver, deu um apito aqui, deixa eu ver se tem alguém que entrou. Não. Às vezes a pessoa fica pedindo autorização aí, mas vamos lá. Ou seja, como para que isso aconteça, né? Aí, para isso acontecer, existem inúmeros processos. Então, né, a gente já viu esse quadro aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Alguém lembra aqui o que é o significa? Nosso amigo. Pode falar, tô ouvindo. É abrir o microfone aí. Ninguém lembra? Tô lembrado não, hein, professor? Meu, não fala isso, cara. Na verdade, eu falei aí, mostrei a interface voltada para conhecimento e também a interface, né, a UI e a UX, né? Você fez umas brincadeiras lá com o significado. Fugiu agora a palavra, mas o senhor deu na aula, é a última aula. Experience, né? Legal, a gente vai ver. Isso aí. Então, olha aí que inúmeros processos, né?
estão envolvidos para isso daí. Então, o processo do design, antigamente, ele trata aqui que é você ter um produto ideal e ponto final. Pô, eu preciso ter um produto, né, a cara dele e tudo mais, ponto final. Além disso, agora não. Aí você tem um processo circular, onde você tem aí uma série de etapas e retorno, é um ciclo, né? A tendência é que esse ciclo sempre tenha um objetivo de melhorar com base no feedback, no retorno, né, das orientações, sugestões, até reclamações, por que não? Além de também elogios e por aí vai. Isso daí é ok, não tem muito que a gente, né? Mas aqui ele vai seguindo, aqui ele quer chegar aonde com isso, né? Que o visual está atrelado a esse processo e ele pode se tornar um integrante racional, né? Disso tudo sendo utilizado, desde que ele tenha desenvolvido de forma inteligente. Ou seja, a criação de uma interface digital, ela tem que ter uma organização, respeito com etapas e consistência, acima de tudo. Pontos esses a serem levados em consideração. É lógico que ele vai entrar um pouco na linguagem aqui, tá? Eu jamais falaria formalmente desse jeito, mas ele coloca aqui, seu trampo, né? Hoje a gente podia falar, pô, escreveu Trump, né? Errado, mas não, é trabalho, né? Para quem nunca ouviu falar, né? Sei lá. Não termina quando você fecha o arquivo, é uma consideração. Você precisa ser organizado, não é mais perfumaria, é obrigatoriedade. Criar padrões em interface. E aí, logicamente que todo mundo vai agradecer, de qualquer forma, né? Então, precisamos entender que tem algumas coisinhas. Mas olha só que interessante, né? Hoje em dia, você tem aí estúdios, agências, né? Ferramentas possíveis aí de desenvolver com mais facilidade, próximo aí à otimização e criação de interfaces com algumas ferramentas citadas aqui, ó. Não necessariamente sejam as tops, né? Mas que são as aí, volto a falar, que é de 2017. Então, de qualquer forma, olha só a carinha da plataforma, né? Vamos ver se dá para navegar um pouquinho aqui. Ai, tem um som bem alto. Peraí. Mas olha aí, ó, vamos dar uma assistida aí rapidinho. Estão conseguindo ver? Esse bicho aí. Legal. Impressionante, né? Mas é isso. Aí a gente vê, para quem não conhece, né? Algumas coisas aí, teve uma ideia aí de olha aí que bacana que as coisas vão começando a acontecer, né? Para quem não teve um contato ainda com uma ferramenta próxima a essa, enfim. Tá aí a dica aí para conhecer um pouco mais, ou para quem se interessar, né? Falou, pô, encontrei a minha alma gêmea aí na profissão. Mas enfim. Ainda assim, aqui, né? Foi também com base no desenvolvimento, ó, utilizando o conceito de design atômico, né? Então,
como é que eu vou explicar se ele não for mais explícito aqui? Vamos ter que dar uma forçada aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Você tem hoje uma possibilidade de vários tipos de navegadores, com experiência que permite aí ver por meio de smartphones e tablets, notebooks, jogos e muito mais. Ok. Para resolver uma realidade onde a sanidade seja necessária, a gente tem que dar um passo atrás e observar aqui algumas coisas que podem ser mais gerenciáveis. O Atomic nada mais é, aí sim, aqui que eu queria entrar. Do que você pensar sua interface em bioorganismos. É fazer um paralelo, mesmo, de forma macro, aí ele organismos, por sua vez, depois tem alguém chamando aqui. Os organismos, por sua vez, são feitos de moléculas. Já as moléculas são feitas de átomos, né? Parou aí, senão, né? Isso ele está falando do corpo humano. Então, fazendo um paralelo, né? A interface ela tem essa característica hoje, já no Atomic, né? Quando a gente fala do Atomic, né? Olha uma representação aqui, ó, da atomicidade para a nossa realidade. Então, átomos, moléculas, organismo, template e as páginas. Não entendi nada, né? Também não entendi nada. Estou brincando, mas vamos lá. Mas vamos lá, que vai ficar mais interessante. Átomos. Então, vamos lembrar que é o primeiro. Assim como no corpo, né? O átomo compõe as moléculas que compõem os organismos. Coração, cérebro, por aí vai. Que compõem os corpos. Né? Então, aqui página, template, organismo, molécula e átomo. O que vem a ser na interface, no Atomic, né? Aí, os átomos, né? Ou seja, são elementos como paleta de cores, tipografia, logotipo, ícones, os botões, checkbox e por aí vai. Olha aí, ó, um exemplo. Ó. Tipografia, né? O formato da letra, aquela coisa, paleta de cores, os ícones e os componentes únicos aí, né? Que são os radio buttons. Então, aqui são considerados na estrutura como se fosse uma metodologia, vamos dizer assim, para essa questão de Atomic, né? Voltada para o desenvolvimento, os átomos. O que vem a ser, então, as moléculas? São elementos compostos por átomos e eles dependem de pelo menos 2 átomos para existirem. Por exemplo, botões, componentes de um formulário, as tags, abas de navegação e ilustração. Olha aí, os botões. Não são os da blusa, mas espera aí. Botão importância 1, botão importância 2, componente de um formulário, ilustrações, abas de navegação. Ainda assim, organismos. Bem, aí você já tem um módulo estruturado usando os átomos e moléculas como base. Então, organismo vem a navegação, os módulos dos produtos, notícias, newsletter, gráficos, etc. Vou falar newsletter de novo, vocês gostaram, newsletter. Né? Mas, enfim. Então, olha o exemplo aí. Itens de navegação, módulos de produtos. Aqui já são aí os organismos dentro do Atomic. Template e páginas, por fim, o conjunto desses elementos construídos nas etapas superiores vai compor as páginas, né? Acho que tem um exemplo só aqui. Só. Aqui são várias páginas, né? Bom, aí, logicamente que
essa criação, ela consiste aí num ecossistema de um projeto, né? Então, deixa eu só ver o que ele está fazendo aqui. Coloque a barra no nome e no símbolo da sketch e ele irá automaticamente se organizar. Não sei se isso aqui está funcionando, tá? Utilize o símbolo... bom, aqui já é um outro fator, mas deixa eu só ver se ele vai mais na prática. Ele vai avançar aqui. Na prática, então, um determinado projeto, você precisa alterar a cor principal do projeto. Ou alterar o componente que está em inúmeras telas. Antigamente, isso gastaria algumas horas aí, tudo bem. Uma equipe, enfim. Hoje você faz isso usando o conceito atômico atrelado ao Scratch, por exemplo. Ele traz aqui, ó. Vamos assistir de novo aí. Deixa eu baixar o som, senão eu vou ficar surdo aqui. Deixa eu ampliar aqui na tela toda, vocês conseguem ver? Sim, professor. Legal. Só não tem som. Não tem som. Aqui ele está mostrando uma alteração de cor, né, de uma maneira bem simples. Até escolhendo, né, o grau aí de cor. No Scratch, tá? Tá usando o Scratch aí. Olha, ó, são várias telas, né? Esses quadradinhos aí, a sequência de telas, e ele precisa mudar a cor de uma. Imagina antigamente como que isso seria feito, né? Alterava aí uma porção de situações. Hoje ele seleciona ali um pouco mais rápido, né? As opções ali, ó, que ele precisa alterar, rolando para a direita, e vai chegar à real necessidade de alteração. Tá, então, é uma demonstração aí bem interessante. Bom, e sabe que existe uma biblioteca, né, que tem aí símbolos, enfim, onde você vai usando os artefatos que existem, que a ferramenta propicia aí para que você possa utilizá-las. Lógico que tem os contras, né? Aqui tem uma criação de projetos colaborativa, centraliza elementos universais em um só lugar e diminui a inconsistência entre arquivos. Ótimo. Contra, necessidade de um servidor único, não é tão ruim, depende aí da área financeira. E também a inserção de novos itens na biblioteca, ela é manual, né? Mas tudo bem. É uma ótima ferramenta, com certeza, aí, mas de qualquer forma, pode ser que seja uma proposta aí, uma proposta bem interessante. Bom, é isso, tá? Então, essa proposta aqui é mais o conceito da estrutura do Atomic, né? Para a gente conhecer aqui moléculas e tal, que em algum momento pode ser que a gente se depare com esse cara, né? Maneira de fazer e desenvolver. Então, além de a gente pensar que eu tenho que fazer as páginas, né, finalizadas aqui, como é que eu chego nos templates? Então, olha aí um outro método interessante aí, ó, se baseando, né, no Atomic, né? Por que não? As paletas de cores, selecionando o que você vai utilizar, para ir desenvolvendo o conjunto e associando as suas páginas, né, que vai trazer os templates aí e na sequência a página. Então, bem interessante essa maneira que foi colocado o artigo, dessa inteligência que tem por trás do... Aqui é propriamente a ferramenta, né? Mas, de qualquer forma, vale a pena, por que não, conhecermos um pouco dessa ferramenta aí, né? Interessantíssima aí para a gente poder entender um pouco aí, para quem não conhece e tal, ver que existem possibilidades aí de
podemos ampliar um pouco mais, né, as nossas pesquisas aí. O que mais? O que vocês podem me falar aí? Vamos ver. O que ficou mais guardado na memória de vocês sobre esse assunto? Alguém já tinha ouvido falar no Atomic Design? Acorda aí, gente. Não, professor, eu nunca ouvi falar. Relativamente, tudo que está sendo dito para mim é novo. Legal. Professor, para mim também, tudo novo. É novo, acho que é uma coisa, né, que é interessante a gente ter esse entendimento, como vocês falaram no início, quando eu perguntei lá, são coisas que a gente às vezes não tem noção, né, de quanto era, né? Agora está ficando um pouco mais interessante trabalhar com isso. Eu digo porque você tira um pouco a mão da programação, né, do código. Não acho que talvez seja uma boa ideia, mas tá aí ferramentas que podem te deixar para trás, para você chegar num nível de praticidade igual uma ferramenta dessa, programando na mão, você vai ficando para trás. Esse é o ponto, né? Lógico que ele tem algumas questões engessadas, como ele citou ali, o que tem pró, né, o que tem contra, né? Você incrementar essa biblioteca com novidades, aí ela é manual, ela não tem como você pegar um pacote, né, enfim. Mas são maneiras e maneiras aí de você entender como é que tem que ter o seu funcionamento, mesmo sendo uma novidade. Então são maneiras aí mais práticas, né? Para quem está gostando aí, ó, uma dica aí, o mercado de trabalho está buscando aí algumas ferramentas parecidas aí, exige um pouco de criatividade, isso é um lado interessante para quem gosta, e, né, de repente você tem solicitações para desenvolvimento de alguns templates, você entendendo um pouco esse conceito, né, do Atomic aí, já dá uma boa de uma ampliada aí, né, uma possibilidade, né, com um simples ato de pesquisa. Agora, se a gente parar para dar uma observada no âmbito geral, né, o que vai complementar dentro da proposta do curso de vocês é a programação em si, né? Vai complementar no sentido de você falar, pô, olha as dificuldades e olha o que tem hoje, e aí você vai dominando, como eu volto a falar, né? Se a gente pegar aí os melhores, as melhores pessoas, né? Em seus ramos de atividade, algumas coisas elas sempre vão ter e tiveram em comum. Pega na área do esporte, automobilismo, né, também, sei lá, e por aí vai. São pessoas que não se contentam a falar, pô, eu quero entender só de pilotar, eu quero entender só de jogar bola. Não, o cara tem uma outra preocupação. Entendeu aquele mecanismo da própria máquina, no caso do automobilismo, entender o organismo dele, o jogador de futebol a mesma coisa. Então, são pessoas diferenciadas aí, mas no sentido de curiosidade, mesma coisa aqui pra gente. Então, pô, legal, mas saber como é que funciona, mas saber que existem dificuldades para isso e tal, tem que ser feito, sim, né? Então, esse paralelo aí, ele é interessante, sempre que a gente pensar em profissão. Então, eu sempre costumo falar, não é desmerecendo, não, mas uma pessoa que tem uma profissão que não é bem remunerada, né, independente da remuneração, ela precisa conhecer, se inteirar, né? É que é difícil para a gente precisa, a gente como é que eu vou dizer, não pode estagnar, né? A gente tem que buscar algo a mais, achar um tempo,
enfim, e buscando diferenciais. Então, esse é um processo. Você vai chegar a desenvolver, sim, vocês vão desenvolver bastante página. Aí, não só em HTML, eu acho que vocês terão também, salvo engano, JavaScript para desenvolver páginas também, salvo engano, mas o Web 1 e 2 vocês vão ter, né? Mas que é HTML. E de qualquer forma, o diferencial é que vai mostrar no mercado quando vocês, não, essa profissão eu gostei, eu vou me empenhar. E é o que a gente faz, né? Não é verdade? Se eu der um livro aí para vocês sobre contabilidade básica, né? Algumas pessoas podem se interessar, outras vão deixar ali, vai demorar. Agora, se é algo que você já tem uma predisposição, né? Você que vai atrás, você que vai gostar, sei lá, a gente tem uma motivação somente natural, tá, gente? É umas coisas que interessam, mas a gente tem que começar a ampliar um pouco mais e observar assim, pô, de repente tem alguma coisa que eu nunca dei atenção, não vale, não custa nada agregar, né? E aí é o que eu falo. Então, pô, o Atomic aí tá aí, já faz um tempinho, e às vezes as pessoas meio que falam assim, eu prefiro fazer na mão mesmo o negócio, na unha e tal. Sim, é por conta, né, de gosto, enfim, de alguns fatores aí. Mas, eu volto a falar, minha posição é neutra, né? Eu acho que aí eu não tenho. Eu já desenvolvi site para quiosque de praia, enfim, bem simples, atendeu a necessidade, por aí vai, mas sem estratégia, sem conhecimento algum do que eu estou falando aqui na época, né? Já faz um bom tempo. Depois você vai vendo que essas regras ou não vou falar regra, mas estratégias, né? Elas começam a ser divulgadas a nível mundial. Por quê? Para que todas as pessoas possam compartilhar do mesma linha de raciocínio. Então, por isso que é legal, como a gente fez aqui, eventualmente pegar um segmento e falar, deixa eu observar no mesmo segmento como é que qual o comportamento, entender o porquê que às vezes não são tão parecidos, né? Então, essa percepção, ela é o diferencial para uma pessoa que vai trabalhar de alguma maneira nessa área, né? Quer seja em site, quer seja em aplicativo. Mas é isso que eu gostaria de ter passado hoje para vocês, tá? Esses conceitos novos aí para nossa disciplina, entre aspas, né? Fechando esse ciclo do primeiro bimestre, que a aula passada eu gravei, né? Ficou gravada aqui no AVA, ó. Vamos dar uma reforçada nesse assunto também aqui, ó. No encontro 6. Não ficou gravada, né? Eu bobiei aqui. Nós não tínhamos ainda a plataforma, né? O AVA. Não ficou gravado, não. Perdoa-me. Mas nós não tem, não. Desculpa. Mas tem. Então, próxima aula. Então, eu vou fazer um amontoado de alguns materiais que tem aqui no encontro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, mas o 7 foi a de hoje. Lembrando que dia 10 é feriado. A princípio, acredito que não teremos, a gente não vai ter aula. E que muito provavelmente a gente vai ter aula dia 17. Aqui, online. Mas vamos observar o que vai acontecer nesse período aqui, tá? Então, uma dica aí, eu vou ficar sabendo e a gente vai, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Professor, não vai ter aula dia 10 e dia 17 é prova. Eu preparo o material de outra maneira. Vou postar no encontro 8 de qualquer forma, tá? Mas eu preparo de uma outra maneira, um resumo e tal. Se não, eu faço a aula dia 17 já pensando no resumo, no sentido de revisão, para que eu sinalize para vocês, olha, essas são as perguntas, as questões. E, importante que eu vou falar agora, perdão, no encontro 8,
Se vocês quiserem, eu agradeço divulgar isso daí para o pessoal. No encontro 8, que eu vou publicar até segunda-feira, vai ter aqui na pós-aula 3 perguntinhas. Igual tem no AVA normal, aí quando a gente acessa ali, que tem 3 perguntas e tal. Então, eu vou elaborar 3 perguntas no encontro 8, valendo ponto. Sobre algum tema aí que a gente já viu e tal, mas não se preocupe, vai por mim, não se preocupe. Mas, de qualquer forma, para que eu possa pontuá-los, já que nós fizemos uma atividade apenas, né? Vocês vão perceber que esses pontos já foram aí publicados, porém, né, eu preciso que vocês tenham esse acesso aí também nessas atividades, para que dê tempo para que eu possa publicar mais para frente. E aí, com certeza, vamos somar todos esses 2 pontos aí, para dar, acho que, se eu não me engano, 1000 pontuações aí, no total de atividade em sala. Tá? Então, é isso daí que eu gostaria de passar para vocês. Eu gosto de olhar os 2 relógios aqui, porque uma vez, a minha sorte é que alguém foi bonzinho comigo. Mas pensa no relógio adiantado, por conta de horário de verão, horário de inverno, não sei lá. E eu olhei no relógio, 10h18. Aí eu falei, pô, ninguém falou nada e tal, pô, então todo mundo liberado aqui e tal, né? Não vou nem fazer a chamada, passa um papel. Aí todo mundo assinou. Alguém falou, professor, mas é 9h20 ainda. Eu falei, senão eu ia liberar todo mundo. E eu falei, mas passou rápido demais. Então eu tô olhando aqui o relógio nos 2 aqui, mas é importante que o recado tenha sido dado. Eu gostaria aí que vocês fizessem alguns comentários, se possível, enfim. E caso tenha algum problema aí, eu falei que ia colocar, tá aqui o meu e-mail. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Podem falar. Professor, essa atividade que você falou que é o primeiro ponto, é aquela atividade que você passou as perguntas na sala? Isso. Lembra que a gente fez lá na sala? Professor, aquela que mandou pro seu e-mail, é isso, né? É isso. Perfeito. Tá? Então, só que aí vai precisar de mais uma, tá? Que eu vou postar aqui, ó, no encontro 8, tá? Na pós-aula aqui, ó, vai ter lá uma atividade com 3 perguntinhas, tá? Vai agora postar anotem quando, aí, professor? ó. Até segunda-feira eu tenho que postar. Tá bom. A partir de Perfeito. segunda-feira vocês já vão ver isso daí. Uhum, tá bom. Tá? Independente de a gente ter aula dia 10 ou não. Professor, Ó. uma pergunta. Vou falar. A data que o senhor passou das provas já é tipo como se fosse real mesmo? Porque até agora eu, por exemplo, não tô sabendo de nada. Mandaram nada, agora É que eu ele entrei foi em o único contato. professor a falar isso. Eu também não tô Não. sabendo de nada aí, quando vai ser a Fiquei em prova. dúvida agora, porque tipo, a gente voltou a ter aula essa semana, né? Aí já vai ter prova, não tô entendendo. Peraí. Ó, deixa eu ver se consegue visualizar aqui, ó. Vamos lá. Ó, o que eu tenho como oficial, vou repetir o que eu falei, tá? O que eu tenho como oficial é que dia 13, e vocês também têm isso como oficial, ou não? De que a gente voltaria dia 13. Sim, isso daí foi o que apareceu no e-mail que eles mandaram. Então pronto, é isso que eu tô falando. Isso é oficial. Mas eu ouvi dizer, alguns alunos me falaram que receberam uma notificação que não, vai ser dia 20. Mas vocês falaram que não receberam. Então, dia 20 Eu era não para outro recebi. estado. Hã? A de Osasco, dia 20 era para outros estados, a de Osasco mesmo estava dia 13. Ah, então tá. Entendi. Eu recebi uma ligação falando que a prova ficaria pra segunda chamada, que se não me engano é dia 26, alguma coisa assim. Eu não recebi. Então. É isso que eu tô Bom, falando. Então, pode falar. Bom, professor, foi o que eu falei, eu não recebi e-mail, nem ligação, nem nada. Foi o senhor que avisou tanto, né?
Tanto que bateu até uma preocupação agora. Não, mas vamos lá, gente, ó. Eu não quero fazer o papel de fofoqueiro, tá, meu? Pelo amor de Deus, eu não tô fazendo fofoca, não. Eu perguntei, olha, alguém de vocês aí recebeu, tá sabendo que dia 20 e não dia 13? Aí vocês ficaram, não, porque alguém me falou que foram alguns alunos. Mas, todo momento eu falei, olha, caso mantenha o dia 13, a nossa prova é dia 17. Aí eu falei assim, então a revisão, eu vou colocar ela no AVA, no encontro 8. Foi isso que eu falei. Certo? Certo. Aí eu falei, não, se a prova for dia 24, então eu vou dar aula para vocês com uma revisão no dia 17. Porque eu não recebi nada também. Eu só falei que, caso ocorra uma alteração na possível data programada, que é dia 13, a gente se prepara. E isso a gente vai saber essa semana que vem agora. Tá? Então vocês vão ficar as sabendo. provas é obrigatório ser presencialmente, né? Não, vamos de novo, tá, gente? Ó, vamos de novo aqui. Deixa eu só fechar aqui rapidinho, ó, senão eu não consigo. Isso, aí legal. Então, assim, ó, vamos fazer. Eu falei isso hoje de manhã, para a turma da manhã. Falei, pessoal, vamos fazer assim. Melhor coisa que a gente possa fazer agora nesse momento. Primeira coisa, tanto da nossa parte, professor, coordenador de faculdade, analisar que existe uma necessidade de flexibilidade, ou seja, nem todo mundo tem acesso aqui, nem todo mundo consegue ficar aqui assistindo a aula e tal. Isso é um ponto. Agora, acessar o AVA, eu vou pedir para a gentileza que vocês tentem. Eu sei que eu já publiquei bastante coisa ali, mas acessar, dar uma olhada e tal, até o encontro 7. Ok, isso é um ponto. Ter flexibilidade para analisar todos os fatos. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se a gente voltar dia 13, a gente está se preparando para isso. Então, eu vou me preparar, porque eu sei que eu não vou ter aula dia 10, por exemplo. Beleza. Agora, é obrigatório? Meu, vou ser sincero com vocês. Aí eu vou até... não estou falando nem tanto como professor, né? No sentido até como colega aqui de vocês. Eu sensibilizo que é muito delicado esse assunto, né? É preciso a gente ter um cuidado. Nós estamos falando de alguns momentos que são muito delicados para a gente discutir. Vocês devem estar passando por isso em discussões. Uns querem que volte, outros querem que não. Uns falam que isso, outros falam que aquilo. A ideia é, se for liberado, vamos dizer assim, no sentido de que o prefeito, etc., tenha essa autorização e dê a liberação, tudo vai ter que voltar ao normal. É lógico que dentro das suas anormalidades, ou seja, a gente vai ter um tratamento diferenciado, né? De proximidade, por aí vai. Agora, a gente vai ter que esperar, ou seja, volta a falar que eu falei de manhã. Vamos viver um dia por vez. Amanhã é final de semana, etc. Segunda-feira pode ser que nós tenhamos mais notícias, tanto boas quanto não, enfim, sempre guardando notícias boas. Olha, aconteceu tal fato, então as pessoas estão mais suscetíveis a não ter o problema, porque, sei lá, por aí vai. Então, aí as coisas vão se normalizando. Agora, eu não posso afirmar que vai voltar dia 13, é o que está escrito, mas e que pode ser que seja postergado, não tem como afirmar. Então, a gente vai ter que aguardar dia após dia os representantes, a coordenação, ou, volta a falar, me chama, me dá um toque aqui, ó, manda e-mail, olha, professor, eu não sei, eu não tenho material, ou então me falaram isso e tal, e se eu puder ajudar, mais do que nunca agora a gente deve estar mais inteirado por conta da internet aqui, né? Então, sei lá, olha, eu recebi isso, ou o representante toma frente, enfim.
é um momento muito crítico, porque foi muito rápido, como alguém falou aí, muito bem falado. Pô, a gente mal começou, teve que também se adaptar agora aqui a essa questão virtual, né? Hoje é a nossa primeira aula, né? Na verdade, é virtual, né? Então, é uma adaptação rápida, né? Mas nós temos que ter a empatia, nós, professores, todo mundo, de cada situação. A gente está aqui se esforçando ao máximo que puder para que o conteúdo, para que tudo continue, perdão, continue fluindo, né? Então, é o momento da gente aguardar, não tem outra opção. Vamos aguardar dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 13, 14, vamos aguardar. Aí o que vira de determinação, mesmo assim, ainda existem algumas opções que aí a coordenação pode passar. Ah, eu não quero ir para a faculdade ainda, sei lá, um exemplo, né? Fazer as provas, esperar mais uma semana. Bem, tudo bem, você tem a opção de fazer a prova lá na frente e por aí vai. Então, ainda existem algumas opções. Pode ser, por exemplo, a gente vai antecipar as férias. Eu não sei, gente. Aí eu torço para que seja feita a coisa mais correta, né? Mais justa. Em algumas escolas paga aí, professor, já antecipou as férias já. Em Osasco, né? Eu ouvi dizer. O objetivo, por exemplo, já antecipou já. Porque a antecipação já começou na rede pública também, né? A fundação também já antecipou também, professor. Então, são coisas delicadas para a gente falar, né? Sem uma base, vamos ver. É uma tendência, como eu falei, observando que esteja tudo sob controle é uma coisa que não se sabe é outra coisa, e por aí vai. Então vamos aguardar, viver um dia por vez e fico disponível aí 100% online para vocês, a hora que precisarem, para a gente, dentro do que eu posso ajudar na questão da disciplina também, a gente poder aí ter o máximo de interação. Ufa! É bom. Mas com tudo isso, professor, eu já vi que com aula em AD aí eu nunca vou conseguir, viu? Tem que ser presencial mesmo. Difícil, né? Os dois, porque eu não tenho Também. quase... Nós três aqui, então. Mas tem mais 45 aí para falar. 4. Não, vai ser os 45, professor. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 45. 45. Levanta a mão aí. O foda é quando é lógica da matemática, cara. Eu assumo, eu não entendo porra nenhuma. Essa matéria Lógica esquece. da matemática eu não consigo, não. Tô no curso errado, esse pai, hein? Não, tá não, cara. Fica frio. Você é louco, professor. Não tem como entender um Tem condições. Não, quarta-feira foi complicado. Lógica da matemática? Isso. Eu penso assim, eu acho que deveriam separar algumas disciplinas, passam o máximo de teoria no bom sentido, né, e deixa a prática para depois, aí no outro momento, né, sei lá, um HTML, por exemplo, imagina eu dando aula de HTML aqui, até dá, né, mas é mais trabalhoso, né, a gente tem que se adaptar. Não, a chamada eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como eu venho... Vocês são tão educados, cara, que vocês já entram em ordem alfabética aqui, ó. Vocês já entram em ordem alfabética, ó. Alessio, Aline, Alisson. E aí, o que eu faço? Eu dou aqui um print na tela e vou falar sobre esse assunto. Pode falar. O Esdras, ele mandou mensagem pra mim, eu falei que eu ia te avisar. Ele tava caindo direto na live e não tava conseguindo ficar. Rapaz, que ele susto, ficou mais ou pensei menos que ele tava caindo na vibe, olha isso.
As ideias. Faz sentido, hein, professor? Faz sentido, hein? Ela vai. Aí eu, Mano, que vibe é essa, mano? Que ele tá indo, porque tá tudo fechado, velho. Me falam onde é. Algumas aí tá eu ia falar fechado. agora, já Fala onde é. cita. Quero Todo muito mundo louco. também, mano. Tá Todo foda. mundo louco pra sair, né, cara? 17 do mal. Então, mas enfim, muito obrigado pelo recado. Eu troquei algumas mensagens com ele de dificuldade que ele está tendo aí de acesso e tudo mais, né? Mas eu agradeço também pelo recado. Fala para ele se ele quiser ainda manter aí, mandar algumas informações por e-mail para registrar, tá ótimo. Mas eu te agradeço, tá? Muito obrigado. Olha só, aqui eu estou dando os prints, ó. Como eu falei, vocês são tão educados aí que saiu em ordem alfabética. Me ajuda. Porém, como Esdras, assim como outras pessoas em outros cursos, as dificuldades são aí um pouco mais elevadas nesse momento, tá, pessoal? Então, eu estou me resguardando, observando que eu estou dando um print aqui, e também vou avaliar, eu vou fechar alguns, eu vou avaliar aí também os acessos, né, no AVA, tá? Então, pode ser uma outra alternativa possível para que lá na frente... Ô, professor, Pode falar. muitas pessoas não estavam tendo acesso ao seu AVA. Eu era uma dessas pessoas. Eu fui conseguir, acho que foi quinta-feira. Eu também. Eu também, professor. Foi liberado Não, quinta-feira nenhuma pra aula. mim. Então, tipo, eu não fiz nada. E no dia que eu tava sem acessão ainda. Sério. E, tipo, eu mandei vídeo pro Pedro, mandei falando que, tipo, não tá funcionando, a gente Verdade. tentando. 45. Pra mim não apareceu nenhuma opção de Mais ou menos interface. umas 30 pessoas com esse problema. Aí eu consegui Foi. pegar o número de chamado de todo mundo e enviar pra Vera. Aí ela conseguiu resolver, mas por enquanto tá sem matéria, ela me disse. Vai demorar um pouco pra chegar. Estava sem matéria. Não, olha aqui, ó. Viu, Aline? É o seguinte, legal você ter falado, porque... olha aí, ó. Vou entrar aqui no encontro 2, por exemplo. Olha lá, já tem conteúdo, ó. O que vos fala entrou ontem e, ó, fiz até o encontro 7 para repor aquele momento que nós não tivemos, porque para mim também apareceu, como eu falei aqui, na quarta-feira o site, né, o acesso. Então eu sei disso. Então eu não vou considerar as semanas anteriores, né? Eu vou pegar, por exemplo, Aline, a semana que vem e tirar um relatório e falar, ó, vamos ver se todo mundo já conseguiu acessar aos poucos. Eu vou olhando, vou observando. É outra ferramenta, mas não se preocupem, tá? Não se preocupem agora com isso daí. Pelo menos, é verdade, eu estou falando no sentido geral, até foi uma recomendação geral e tal. Então, fiquem um pouco mais tranquilos aí. Só observem, tá? Caso percebam que apareceu lá um apontamento muito grande de falta para você. Aí você sinaliza e tal, a gente vai rever, mas não é para acontecer isso agora, nesse momento. Mas legal vocês terem relatado aí os 44, agora já tem 44. Teve um, é o Esdra que caiu. Ah, ele que caiu na vibe, né? Deve ter sido. Legal. Ok, então, recado dado. Mais alguma observação que vocês gostariam de fazer? Não, Tranquilo? Eu acho que não. Só isso mesmo. Era só a respeito mesmo do exercício que vai para segunda-feira, né? Então, Legal. Então, tranquilo. Muito bem. Agradeço muito, muito aí a presença de vocês, a atenção, a dedicação, como sempre, vocês sempre foram aí, mesmo no presencial. Bom final, excelente final de semana para todos, mesmo reclusos ou não, né? Alguns não, que estão aí escapando pela vibe.
E, bom, e semana que vem teremos mais boas notícias, se Deus quiser. Tá, uma boa noite para todos. Eu encerro aqui a gravação. Vou ficar aqui um tempo até todo mundo sair da sala.